A paz do nosso Salvador, Yahshua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, eu sei que, infelizmente, muitas pessoas ela não vê o áudio completo. E quando você não tem conhecimento de fatos, você não conhece os fatos ou a realidade de alguns assuntos, é óbvio que você vai questionar, porque você não tem conhecimento dos fatos. Quando a pessoa ela tem conhecimento dos fatos, ela logo vai dar credibilidade para aquilo que ela está ouvindo ou que ela está lendo, porque ela tem conhecimento dos fatos. Dá um exemplo. O apóstolo Paulo, quando chega na cidade de Tessalônica, ele começa a falar. Os de Tessalônica não tinham conhecimento dos fatos e logo questiona, logo se escandaliza, logo quer matar Paulo, quer apedrejá-lo. Aí Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia. Quando Paulo chega lá em Bereia, ele começa a falar as mesmas coisas que ele falou em Tessalônica. Quando ele começa a falar para os bereanos pegam a Torá, Paulo fala e ele vai confirmando nas escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com o que estava escrito. E eles creram e eles receberam a benção. Por quê? Porque ele disse, não, nós precisamos examinar o que esse homem está falando para ver se está de acordo com as escrituras. E estava. Então, quando uma pessoa não tem conhecimento dos fatos, ela questiona, ela ignora, ela tapa os ouvidos, ela fica brava. Então, meu canal é um canal simples. Aqui nós temos compromisso com a palavra do Criador. Então, eu quero falar hoje a respeito de Jeremias 4, somente o versículo 27. Que lá diz, em Jeremias capítulo 4, versículo 27, que a terra ela vai permanecer de luto. E o próprio Criador está dizendo ali que não ia destruí-la completamente. Mas ela, no versículo 27 e versículo 28, ele diz, mas a terra ficará de luto. Mas ele não ia destruir definitivamente. Mas os elementos que estão sobre a terra, dá um exemplo, carro, prédio, casa, empresa, tudo que o homem construiu, tá entendendo? Nessa terra, nos quatro cantos desta terra, vai ser destruído. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não posso ouvir isso. O problema não é meu, é que está escrito. E o verdadeiro atalaia, que sabe que a espada vai vir, tem que tocar a trombeta, tem que falar. Então, eu estou preocupado também com a minha vida, mas eu estou preocupado também com a vida do meu semelhante, com a vida do alheio. Porque o próprio Criador não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a ter a salvação. E o homem se perde porque não quer dar ouvido às coisas do Criador. Então, quando Jeremias disse que a terra iria ficar de luto, ela ia ficar de luto, mas ela não ia ser destruída completamente, é porque nós temos respaldo bíblico para a gente falar isso. Nós não vai sair por aí falando asneira. Dá um exemplo. Se a gente pegar Malaquias capítulo 4, o próprio profeta, inspirado pelo Espírito do Criador, diz que
aqueles dias que estão para vir, os abrasará, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Nem raiz, nem ramo. Opa, então nós temos uma base. Se nós pegar Joel capítulo 2, do 1 ao... Eu vou estar lendo aqui. Joel 2, do 1 ao 3. Olha o que é que diz. Joel 2, do 1 ao 3, diz assim: o dia do rei se aproxima. Toque a trombeta em Sião. Dê o alarme no meu santo monte. Trema todos os habitantes do país, pois o dia do rei está chegando, está próximo. O dia é dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Olha o versículo 3. Diante deles, o fogo devorará, atrás deles arde uma chama. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden. Na frente, atrás deles, um deserto arrasado. Nada lhe escapará. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo, mostrando que a terra, quando Cristo vir com o exército celestial, a terra diante dele é uma escuridão, entendeu? Vai se cobrir de escuridão. Na frente dele é como o jardim do Éden, na frente, paraíso, mas atrás é uma devastação completa. Então daí nós conseguimos entender a vinda de Cristo que está no sexto selo. Quando nós falamos a respeito dessas coisas, porque nós estudamos as profecias. Se nós olhar para Isaías capítulo 6, do versículo 8 ao 12, a gente consegue ver e ler e perceber algo extraordinário. Por quê? Porque olha o que diz em Isaías capítulo 6, do 8 ao 12. Então ouvi a voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo: esteja sempre ouvindo, mas nunca entende. Esteja sempre vendo e jamais perceba. Torne sensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos, fecha o seu olho, que eles não vejam com o olho, não ouça com os ouvidos e não entenda com o coração, para que não se converta e seja curado. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruína, sem habitante, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, ainda que um décimo fique no país, esse também será destruído. Mas assim como terebitos, se o carvalho deixa o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Essa profecia, ela tem duplo cumprimento. Ela se cumpriu na vinda do ungido,
quando Cristo ministrou em Jerusalém, a qual ele pregava, o povo não cria, a qual ele falava das escrituras, da lei de Moisés, e o povo tapava os ouvidos. Então ela tem duplo cumprimento. Ela se cumpriu em Cristo e ela vai tornar a se cumprir nesses últimos dias. É a profecia de Isaías capítulo 6, ela tem duplo cumprimento. Ela se cumpriu em Cristo, no dia de Cristo, na pessoa de Cristo, e ela também vai se cumprir nesses últimos dias, ou no tempo agora do fim. Então, a profecia mostra que a terra vai ficar de luto, de luto. Aí alguém diz, mas como é que essa terra vai ficar de luto? Ela vai ficar de luto porque quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 21, ali fala da vitória de Cristo. Ali fala da vitória de Cristo, da vitória do ungido. Só que, observe que o versículo de número 11 em diante, quando Cristo veio montado no cavalo branco, observe o que é que vai acontecer. Vai acontecer o que está escrito em Malaquias, o que está escrito em Joel, o que está escrito em Jeremias 4, o que está escrito em Isaías 6. Por quê? Observe que o versículo 11 em diante diz assim: E vi o céu aberto, adiante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seu olho soa como chama de fogo, sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, seu nome é a palavra do Criador. O exército do céu o segue. Lembra em Joel capítulo 2, do 1 ao 3, que o exército vem ali, os cavaleiros, porque ali é a vinda de Cristo com o exército do céu, vestido de linho fino são a justiça dos santos, branco e puro, montado em um cavalo branco. Da sua boca saiu uma espada afiada, palavra, com a qual feriu as nações, e ele os governará com cedro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Querem dizer o quê? O Pai está no Filho, concretizando a sua obra. O Pai deu toda essa autoridade para o Filho. Então, por isso que o Machia diz, no Evangelho de João 14, 8, se não me faz a memória, Filipe dizendo, mostra o Pai que nos basta. O Machia diz, estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e não me conhece, quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque Cristo pisa, os ímpios, esmaga tudo, destrói tudo, porque o próprio Criador, nele, Colossenses 2,9, nele, no Machia, habita toda a plenitude da divindade. É por isso que está dizendo aqui, ele mesmo é o que pisa o furor da ira do Todo-Poderoso. Então quer dizer, o próprio Criador permite que ele venha executar a vontade do Criador. Versículo 16. E em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi anjo que estava em pé no só, o qual chamava em alta voz, o qual clamava em alta voz, e todas as aves que voam pelo meio do céu. Ó, que os anjos vão clamar, em alta voz, e vai dizer a todas as aves: venha, reúna-se para o grande banquete do Criador. Qual é o grande banquete do Criador? O que está acontecendo? Veja, para comer carne dos reis, generais, poderosos, carne de cavalo, seus cavaleiros, carne de todos, livre e escravo, pequenos e grandes,
carne de todo. Entendeu? Lembra que a terra vai ficar de luto, que a terra vai ficar sem habitante, que não vai ficar nem raiz nem ramo, que tudo vai ser destruído. Está aqui. Então vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela e com os quais eles havia enganado os que receberam a marca da besta, que é a picada, e adoraram a imagem dela. Entendeu? Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Agora, versículo 21, presta bem atenção. O anjo não está dizendo para convidando todas as aves para vir comer a carne dos poderosos, a carne dos generais, a carne dos cavalos, a carne dos cavaleiros, a carne de todos, livre, escravo, pequeno e grande. Ao versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Opa, com a carne deles. Aqui mostra que na vinda de Cristo houve o quê? Houve uma destruição por completo sobre a humanidade. Eu não acredito nisso. O que é que Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 em diante, se você for analisar, lá diz, 2 Pedro, vou estar lendo aqui. Lá diz, 2 Pedro, capítulo de número 3, o dia do rei. Eu vou estar lendo do versículo de número 8. Não se esqueça disso, amado. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e mil anos como um dia. Como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como algum julga. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O céu desaparecerão em um grande estrondo, grande terremoto. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Malaquias 4. E a terra e tudo que nela há. Jeremias 4, 27 e 28. E a terra e tudo que nela há será desnudado, visto que tudo será desfeito. Jeremias 4, 27 e 28. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Viva de maneira santa e piedosa. Peraí. Que tipo de pessoas é necessário que você seja? Aí você tem que ir aonde? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do 1 ao 4. Lá diz: irmão, vocês sabem que não precisa escrever o dia ou a hora, porque vocês mesmos sabem, né? Quando disserem paz e segurança, então virá as dores como daquela parturiente ou da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O versículo 4 diz o quê? Mas vocês não estejam em treva, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Aí a gente entende que a gente tem que estar na luz, tem que estar em Cristo, para que aquele dia, que é o dia da vinda de Cristo, que é no sexto selo, não surpreenda a nós como ladrão. Nós vamos estar preparados. Por que nós temos que estar preparados? Porque dada a palavra de ordem, naquela mesma hora, aí a gente tem que entender o que Paulo escreveu para os irmãos de Coríntios, capítulo de número 15. O versículo 19 lá diz assim, ó, se esperamos em Cristo só para essa vida, que é essa carne, somos mais miseráveis dentre os homens.
É por isso que no versículo 50 está dizendo que carne e sangue não pode herdar o reino do Criador, nem a corrupção herda, né, a honestidade. Então, isso que é corrupto, que é a carne, vai se revestir de incorruptibilidade. Isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então, o que é que a gente consegue entender? A gente tem que estar preparado para, nesse momento da vinda de Cristo, que é no sexto selo, aconteça a transformação de corpos. Aconteça a transformação de corpos. A gente sai da morte para a vida. A gente sai da carne para o espiritual, para o sobrenatural. Por quê? Porque diz claramente, no versículo 22 em diante, que lá fala que convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés é a morte. Então, quando Paulo escreve para os irmãos de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, mas vós, amados, não esteja em treva, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. É o que está em Malaquias, versículo 2. Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Mas no versículo 1 de Malaquias 4, está dizendo o quê? Que aquele dia vai vir, os abrasará, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas o versículo 2 diz o quê? Mas para vós que temem o nome do Criador, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Cristo. Salvação trará debaixo das suas asas. Então, quando nós voltamos aqui para Apocalipse capítulo 19, versículo 21, diz assim: os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, né? E todas as aves se fartaram com a carne deles. Espera aí. Os demais foram mortos. Apocalipse 20, versículo 1, a gente vê o quê? Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Notou? Satanás está preso. Aonde é que ele está preso? Ele está preso no abismo. Ele está preso no abismo. Aonde é que Satanás está preso? No abismo. Porque no lago de fogo já está lá a besta e o falso profeta. Esses foram lançados na vinda de Cristo. Cristo lançou a besta e o falso profeta no lago de fogo, foram lançados vivos. E os demais, os poderosos, os grandes, os ricos, os magnatas, os escravos, os servos, os livres, todos aqueles que não creram, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 em diante, né, que o Criador envia operações do erro para que creia na mentira, para julgar todos aqueles que não receberam o amor da verdade ou do evangelho para se salvar, mas antes tiveram prazer onde? Na iniquidade, na maldade. Então, os demais vai ser mortos, todos eles. Só que todos esses aqui, os demais que serão mortos, eles não vão ressuscitar agora. Eles só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Esse povo aqui, que ressuscitou, porque quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, lá mostra claramente, olha que coisa linda, 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha que coisa linda, isso aqui é tremendo, ó. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta do Criador, o próprio Rei descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É a vinda dele no sexto selo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ou transformados com ele nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Quer dizer, no versículo 17, depois nós que estivemos vivos, seremos arrebatados com eles
nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Por que nós vamos ser arrebatados com eles? Com eles. Quem são eles? São os que ressuscitou dentre os mortos. São os que estavam dormindo no Mashiach. Por quê? Porque Cristo é as primícias. Paulo escreve para os irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois Cristo foi o primeiro, ele é o primeiro dentre os que dormem. Depois, na vinda de Cristo, vai acordar todos que estão em Cristo, vai ressurgir. Quando eles ressurgir, os que estiver vivo terão seus corpos transformados e vai estar junto com eles para encontrar o Senhor. Então, os que estiver vivo, terão seus corpos transformados, os mortos ressuscitam, e os dois grupos, tanto os que estavam dormindo como os que estavam vivos, que tiveram seus corpos transformados, vai encontrar com o Rei nos ares. Cristo não pisará na terra. Nessa segunda vinda dele agora, ele não pisará na terra. Cristo só vai pisar na terra na sua terceira vinda. Existe a terceira vinda? Existe sim. Por quê? Porque os 1000 anos a igreja passa com Cristo na glória, no reino dele, lá no céu. Depois do 1000 anos, Cristo volta para a terra. Onde é que está isso? Atos 3:21 diz assim: o céu vai guardar ele lá, o céu vai conter ele lá até o tempo da restauração. Qual é o tempo da restauração? O tempo da restauração é depois do milênio. Por quê? Quando nós voltamos para Apocalipse capítulo 20, olha o que diz claramente. Versículo 2: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo, fechou a porta, pôs um selo sobre ele, para assim impedir de enganar as nações, até que termine os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi tronos, que está acontecendo no céu, vi trono, e o que estava sentado aqueles quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Yahshua e da palavra do Criador. E eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem na mão. E eles ressuscitaram, Daniel 12. Uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E eles ressuscitaram e reinaram com o ungido durante 1000 anos. Onde foi isso aqui? É aquilo que aconteceu, a ressurreição e o julgamento nos lugares celestiais. Se eu não me engano, é 1 Timóteo ou é 2 Timóteo, que Cristo há de julgar os vivos na sua vinda e no seu reino. Julgou na vinda. Agora, o restante dos mortos não voltaram a viver até completar os 1000 anos. Quem é esses restantes dos mortos aqui que não voltaram a viver? São todos os ímpios, são todos aqueles que morreram na vinda de Cristo. Enquanto a igreja e os irmãos que ressuscitou está com Cristo durante 1000 anos, a terra permaneceu de luto, a terra se tornou um abismo, Satanás ficou preso aqui, encorretado aqui, na terra que estava um abismo, que ficará um abismo. E a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. É isso que a palavra está mostrando. Depois do 1000 anos, a Bíblia está deixando bem claro que o restante dos mortos voltaram a ressuscitar, porque em Daniel 12 diz que um ressuscita para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Esta é a primeira ressurreição, tá vendo? Esta é a primeira ressurreição. Que primeira ressurreição? Aqueles que ressuscitam na vinda de Cristo. Feliz e santo os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. Serão os sacerdotes do Criador e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Versículo 7. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a batalha. O seu número é como a areia do mar. Isso aqui é a nação que ressuscitaram também,
que ressuscitaram, que depois do 1000 anos vai ressuscitar. As nações marcharão por toda a superfície da terra, tá vendo? Vai marchar por toda a superfície da terra, cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas fogo desce do céu e devorará. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados noite, dia e noite, para todo sempre. Tá vendo? Então quer dizer, o diabo vai ser lançado no lago de fogo depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos. E o fogo do Criador, quando desce do céu e devora toda aquela nação que marcha sobre a superfície da terra para, para destruir o arraial dos santos, ele vai ser lançado no lago de fogo de enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Essa é o que? Essa é a segunda morte. Porque a primeira morte, Cristo venceu ela. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo de número 15, e versículo, acho que é do 54 até o versículo mais para frente, ele diz: onde está a tua vitória, ó morte? Onde está a tua vitória, inferno? Porque o agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, é isso. Na ressurreição dos santos de Cristo, que já teve, e dos santos, a primeira morte foi tragada, mas ela precisa ser destruída. E quando é que ela vai ser destruída? Ela vai ser destruída na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. A primeira ressurreição aqui foi a de Cristo. A segunda ressurreição vai ser a dos santos. E a terceira ressurreição será a ressurreição dos ímpios, dos incrédulos, daqueles que não tiveram amor pela palavra do Criador. Então é isso que a palavra está mostrando. Quando a gente diz que Cristo não vai pisar na terra, agora, depois dos milênios, se cumprir Zacarias capítulo 12, que ele vai descer, né? Os seus pés no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender pelo meio. Ali é depois do milênio. Ali é depois do milênio. Então tem muita coisa para falar, tem muita coisa para mostrar, mas só até aqui para o áudio não ficar muito grande. E outra coisa, pesquise. Você está com a palavra, está aí, né? Pesquise para que você não venha a ser enganado. O juízo final só vai acontecer depois do milênio, entendeu? Depois do milênio vai se cumprir o juízo final, porque a palavra do Criador mostra claramente que quando acontecer esse juízo final, é que todo vai ser julgado, todos os ímpios vai ser julgado e vai ser condenado. Condenado. É isso que a palavra está mostrando. Felizmente a gente entende que algumas pessoas questionam, isso é normal. Só que a gente tem que questionar, mas com conhecimento. Se a gente não tiver esse conhecimento, como é que a gente pode questionar? Entendeu? Então, que o Eterno vos abençoe, vos abra o entendimento para compreender as Escrituras. Está tudo aqui. A palavra do Criador ela é um banquete maravilhoso para todos nós. Basta que a gente procure a cada dia a conhecer e se esforçar em conhecer o Rei, porque ele é maravilhoso. E ele vem e eu tenho certeza que ele vai destruir todo o reino do homem e não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Talvez a pessoa fale assim, você fica falando essas coisas aí, mete medo nos outros. Nada não, isso aqui é seguro de vida. Isso aqui é um seguro de vida que funciona. Mas funciona só para aqueles que realmente crê e acreditam. Que o Eterno vos abençoe e abra o entendimento para compreender as Escrituras.